Então, pessoal, continuando nossa aula de morfologia, vamos entrar agora em estrutura e formação de palavras. Uma questão certa nas provas da FAURGS. A FAURGS sempre pede questões de formação e estrutura de palavras. Formação e estrutura de palavras tem a ver com classes de palavras, ou seja, é preciso conhecer a formação da palavra, de onde ela veio, etc., mas principalmente a sua classe de origem, se ela era substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, etc. O que é processo de formação de palavras, gente? Lá na origem da língua portuguesa, a língua portuguesa, assim como todas as línguas em sua origem, tinha poucos vocábulos, tinha poucas palavras. Por quê? Porque ela era, primeiro, praticamente só falada. Poucas pessoas tinham acesso à escrita, né? Poucas pessoas tinham acesso à alfabetização, lá no início do reino de Portugal, né? No começo do segundo milênio, 1100 e alguma coisa. Pouca gente era alfabetizada, né, gente? As pessoas não tinham acesso a livros, a escola, nada disso. Quem tinha acesso a isso era a igreja, né, os padres, né, os bispos, e uma parte da nobreza, não era nem toda a nobreza também era alfabetizada. E além disso, né, gente, era uma língua nova, que tinha recém saído do latim, do romance chamado, né, do latim. Então vejam que a língua portuguesa ainda era muito estreita, tinha poucos vocábulos. Com o tempo a língua portuguesa foi se enriquecendo. Partiu lá de 80, 100 mil vocábulos para ter os 600 mil que tem hoje. Como é que essas palavras novas foram formadas? No geral, assim, digamos assim, na ideia geral que as pessoas têm, as palavras são criadas a partir de uma criação. Alguém cria, alguém vai lá e cria uma palavra e sai usando. Isso é muito raro, né, gente? Na verdade, é muito raro isso acontecer. O normal mesmo é ocorrer de uma palavra ser derivada de outra, de uma palavra ser criada a partir de uma outra pré-existente. A isso a gente chama de derivação. E quando a gente deriva uma palavra, deixa eu avançar um pouquinho aqui nos slides para chegar na parte que me interessa. Quando a gente deriva uma palavra, deriva quer dizer criar uma palavra a partir de outra existente. Assim como derivados do leite, por exemplo, né? O que é um derivado do leite? É um produto criado a partir do leite. Eu posso criar iogurte, nata, requeijão, coalhada. Derivados, produtos que vêm de. Então, a derivação, ela pressupõe algo de origem e algo que vai dar o destino. Então, lá na derivação eu tenho, por exemplo, um radical. Vamos pensar que se lá no século XII havia a palavra dente, provavelmente existia a palavra dente. Dente é um radical, certo? O radical sobre o qual vão ser formadas as outras palavras. A partir de dente eu posso criar diversas outras palavras. Eu posso criar, por exemplo, dentina, dentista, desdentado, dental. Como é que eu crio essas palavras? Colocando pedacinhos antes da palavra, que a gente chama de prefixos, pré-fixos, né? Pré, quer dizer antes, prefixos. Ou pedacinhos que eu coloco depois da palavra, que nós chamamos de sufixos. Nesse caso aí, por exemplo, se eu pegar a palavra dentina não devia existir lá no início da língua portuguesa, né? Mas depois, quando descobriram do que era formado o dente, criaram essa palavra e colocaram lá o sufixo no final de dente para criar a palavra dentina. Não existia lá no início da língua portuguesa a palavra dentista porque não havia dentistas. Quando se criou essa figura do dentista, tinha que criar uma palavra para isso. Então pegaram o radical dente, colocaram o sufixo ista e criaram dentista. Para criar a palavra desdentado, eu coloco o prefixo des e coloco o sufixo ado. Tem o prefixo e tem o sufixo. Então vejam, a derivação é isso, gente, é criar palavras a partir de outras pré-existentes. Isso tudo a gente chama de afixos. Então, eventualmente, se a FAURGS falar em afixo, afixo quer dizer sufixos e prefixos. Vamos começar pelos prefixos? Os prefixos são mais de 300, né, gente? São centenas, então não vale a pena vocês acharem que vão decorar todos os prefixos. Isso aí é loucura, né? Não vale a pena, né? Até seria legal, seria ótimo, mas vocês tendo que estudar todo esse conteúdo que vocês têm que estudar, aí não vale a pena, né? O ideal é vocês aprenderem alguns prefixos e aprenderem para que servem os prefixos. O prefixo, gente, ele tem por papel alterar o significado da palavra. O que o prefixo faz é mudar o sentido, é mudar o significado. Se eu colocar um prefixo na frente de uma palavra, eu altero, eu mexo, eu mudo o significado dessa palavra. E vejam, o significado muda, mas a classe não muda. A classe permanece exatamente a mesma, sem tirar nem pôr. Ou seja, se eu tiver um substantivo e eu colocar um prefixo na frente de um substantivo, ele continua sendo substantivo. É o caso de desânimo. Olhem na tela lá, a palavra ânimo é um substantivo. Aí eu coloco o des na frente, desânimo continua sendo substantivo. O prefixo não muda a classe da palavra.
Fazer é verbo, desfazer também é verbo. Leal é adjetivo, desleal também é adjetivo. Então, se a FAURGS colocar numa questão assim, ao receber prefixo a palavra teve sua classe alterada, errado, falso, é impossível isso acontecer. O prefixo não muda a classe da palavra. O que ele pode mudar, e muda sim, é o sentido, é o significado. Por exemplo, o prefixo in, que pode ser in, im ou i, pode ter o sentido, o significado de negação, equivalente ao advérbio não. Mesma coisa que dizer não a alguma coisa. Então, se eu digo ilegível, é o mesmo que eu dizer não legível, negação de legível. Ilimitado, não limitado. Inevitável, não evitável. Então, o prefixo in, im ou i, significam negação. Só tomem cuidado, porque existe um outro tipo de in, que não tem nada a ver com o anterior, que significa movimento para dentro, penetração. E isso a FAURGS adora. Ela adora questões desse tipo, comparar os dois in. Se a palavra importante e se a palavra inegável tem o mesmo prefixo. Se a palavra inscrever-se, se a palavra ilimitado tem o mesmo prefixo. Volta e meia eles perguntam essas coisas, gente. Então tomem cuidado, porque existe o in de negação, mas existe o in de movimento para dentro. Por exemplo, inspirar, o que é? Trazer o ar para dentro. Importar, trazer um produto para dentro do teu país, para dentro. Inscrever-se, escrever dentro. Então, inscrever-se no concurso, colocar-se dentro do concurso. Então, uma coisa é o prefixo in, que quer dizer negação. Outra coisa é o prefixo in, que quer dizer penetração. São prefixos diferentes, não são o mesmo prefixo. Eles se escrevem do mesmo jeito, mas eles não são o mesmo prefixo. É como eu dizer manga, manga e manga. Manga, fruta, não é a mesma coisa que manga da camisa e não é a mesma coisa que manga, mangueira. Se escrevem do mesmo jeito, mas são coisas totalmente diferentes. Existe o des, que também quer dizer negação, no geral. Negação, pode ser falta, cessação, coisa mal feita. Por exemplo, desordem, não ordem. Desengano seria uma falta de engano, a cessação de um engano. Coisa mal feita, um desserviço, né? O des pode ser negação pura, descortês, não cortês. Em geral, des quer dizer negação. Então, se perguntam para vocês lá, FAURGS pergunta, se descortês possui um prefixo cujo significado é o mesmo de ilegível, vocês vão dizer que sim, porque o i de ilegível quer dizer negação e o des de descortês quer dizer negação. Esses dois prefixos, o des e o in, querem dizer exatamente a mesma coisa, ou seja, negação. Existe o des de movimento ao contrário, que é desenterrar, desde cessação de alguma coisa, desempatar, desde tirar algo, descascar, descaroçar, mas no geral a gente pode dizer que des quer dizer movimento oposto ou negação. Existe o ex com hífen e existe o ex sem hífen. O ex sem hífen significa movimento para fora, expulsar, tirar para fora, exportar, mandar um produto para fora do teu país, por exemplo. Esse ex significa movimento para fora. E existe um outro tipo de ex, que é o ex com hífen. O ex com hífen quer dizer aquele que já não é mais, aquele que deixou de ser. Por exemplo, o ex-marido não é mais marido. O ex-motorista não é mais motorista. A ex-sogra não existe no Brasil, né, gente? Pela lei brasileira não existe ex-sogra. Uma vez casado, a pessoa vira sogra, aquela mulher lá vai virar sogra e sempre ela vai ser sogra. Mesmo que a pessoa se divorcie, né, pela lei brasileira, não sei se vocês sabiam disso, continua sendo sogra. Se a pessoa casar e se divorciar 5 vezes, ela vai ter 5 sogras. Imaginem vocês que coisa horrorosa, né? Então, ex quer dizer aquele que deixou de ser, que não é mais ex com hífen. Existe um re que quer dizer repetição, outra vez, de novo, né? Então, reassumir, assumir outra vez, reler, ler outra vez, é o re que quer dizer repetição. Existe o ante com e, que significa antes. Então, por exemplo, anteontem, é o dia anterior ao dia de ontem, que popularmente as pessoas falam ontem, né? Ontem eu fui à aula, credo, né, gente? As pessoas falam coisas horrorosas, né? Que dão dor na gente, no ouvido, dor no estômago, dor nas pernas, dói tudo ao falar ou ouvir uma coisa chamada anteontem, né? As pessoas falar ontem, né? Mas a palavra é anteontem, né? Anteontem é o dia anterior ao dia de ontem. Antevéspera, o dia anterior à véspera. Agora, cuidado para não confundir ante, que é com e, com anti, que é com i. Ante com e não tem nada a ver com anti com i. Anti quer dizer contra. Então, anticomunista, contra o comunista. Anti-inflamatório, contra a inflamação. Antifebril, contra a febre. Tem nada a ver com ante, que quer dizer antes.
Outros prefixos, ó, circum, significa em volta de. Vice, vice é vice, né? Vice-presidente, aquele que geralmente vai assumir no Brasil, né? Olha quantos vice. Tem que tomar muito cuidado, né, gente? Quando for votar em algum candidato, porque é o vice, né? Porque geralmente aqui no Brasil o vice costuma assumir o cargo do titular, né? Contra é contra, inter quer dizer entre, sub quer dizer embaixo ou abaixo. Por exemplo, uma aplicação de um medicamento sublingual, embaixo da língua. Já subgerente não é embaixo do gerente, né? Subgerente quer dizer abaixo do gerente. São coisas parecidas, mas não iguais. Trans quer dizer mudança. Então, por exemplo, transexual é uma pessoa que fez mudança de sexo, né? Então, transatlântico, que muda de oceano, né? Que atravessa. Na verdade, trans pode dizer também além de, né? Além de, que vai para além de. Quer dizer, mudança ou que vai para além de. Em termos de prefixos é isso aí, vamos aos sufixos. Os sufixos, gente, são um pouco mais complexos que os prefixos. Os sufixos, eles são mais complexos porque eles podem mudar o sentido, mas principalmente eles podem também mudar a classe. Ou seja, o vocábulo original pode ter a sua classe alterada pela colocação de um sufixo. Pode ter, o que não quer dizer que tenha. Eventualmente, ao colocar um sufixo numa palavra, eu altero a classe, eventualmente não. Vou pegar dois exemplos ali, ó. Pedra, pedreiro. Pedra é um substantivo, ao colocar o sufixo eiro, eu transformei em outro substantivo. Eu mudei o sentido. Pedra é a coisa em si, pedreiro é aquele que trabalha com pedra ou que trabalha com construção. Não são a mesma coisa, em termos de sentido, mas em termos de classe são a mesma. Pedra é substantivo, pedreiro também é. Agora, gosto, gostoso. Ao pegar o substantivo gosto, que é um substantivo, e colocar o sufixo oso, eu transformei esse substantivo num adjetivo. Ao transformar em adjetivo, eu alterei a classe da palavra. É nisso que é o foco da prova. O foco da prova está nisso. A que classe gramatical a palavra pertencia, para que classe gramatical ela foi, o que ela era e no que ela se transformou. Tomem muito cuidado com isso durante o estudo, então, da sufixação. Alguns sufixos só para vocês os conhecerem, porque também estudar todos os sufixos é perda de tempo, gente. São muitos sufixos, né? Não vale a pena. Ero. Ero pode ser aquele que trabalha com alguma coisa, o ofício. Jardineiro, chama aquele que trabalha com jardim, né? Cabeleireiro, trabalha com cabelo. Feiticeiro. Chega a ser um ofício? Bom, tem gente que ganha dinheiro com isso. Então vamos dizer que seja, né? Feiticeiro é aquele que trabalha com feitiço. Pode ser também uma planta ou uma árvore, por exemplo, cajueiro, limoeiro, né? Planta ou árvore. Pode ser um recipiente, um lugar onde se guarda alguma coisa, né? Um açucareiro, um paliteiro, um roupeiro. E pode ser um adjetivo. Vejam que nesse caso aqui a gente já pode aplicar aquilo, de onde a palavra veio, no que ela se transformou. Campeiro, por exemplo. Qual é a palavra que deu origem à palavra campeiro? Campo. O que campo é? Um substantivo. O que campeiro é? Adjetivo. Então eu posso afirmar que campeiro é um adjetivo derivado de um substantivo, campo, pelo acréscimo de um sufixo, eiro. É sempre tal coisa é derivado de tal coisa por. Campeiro é um adjetivo derivado de um substantivo pelo acréscimo de um sufixo. Aria. Aria pode ser uma ideia coletiva. Por exemplo, uma gritaria, né? Que o pessoal, o gaúcho fala gritedo, né? Mas o certo é gritaria, né? Gritaria, uma sacaria, um monte de sacos, né? Pode ser um ato de um certo indivíduo, uma velhacaria, uma patifaria. Pode ser um ramo de negócio, especialmente aqueles ramos de negócio mais antigos, né? Chapelaria, marcenaria, a própria palavra drogaria raramente se usa hoje em dia, né? Hoje em dia se usa mais farmácia. Es com S é gentílico. Anotem essa palavra aí na apostila de vocês, gentílico. O que é gentílico, gente? É um adjetivo que dá a ideia de origem. Então, quem veio da França é ou quem nasceu na França é o francês. Então, francês é o gentílico da França. Es, então, com S, dá origem, dá o significado de origem. Existem outros gentílicos, né, gente? Ense, por exemplo, né? Canadense, porto-alegrense, pode ser ano, cubano, pode ser espanhol, e pode ser até eiro, né? Brasileiro, que é o único gentílico com eiro, até porque está errado isso daí, depois um dia nós falamos sobre essa questão do fato de brasileiro, o certo seria brasiliano, né? Mas já nasceu a coisa meio errada. Es ou esa com Z são formadores de substantivos a partir de adjetivos. Então eu pego lá, por exemplo, o adjetivo belo, acrescento o sufixo esa e fica beleza. Então olha qual é o processo de formação da palavra beleza. Lá diria assim,
Beleza é um substantivo derivado de um adjetivo, belo, pelo acréscimo de um sufixo, esa, correto. Assim como altivez é um substantivo derivado de um adjetivo, altivo. Ao ou ar. Ao ou ar formam adjetivos derivados de substantivos, família, familiar, espírito, espiritual. Também pode ser coletivo, né? Cafezal, arrozal, etc. Esses 6 caem muito nas provas da FAURG, gente. É o ente, dor ou or. Ente, dor ou or forma substantivos ou adjetivos com a ideia de agente, aquele que faz alguma coisa, geralmente derivados de verbos. Por exemplo, estudar, estudante. Eu pego o verbo estudar e a partir do verbo estudar eu derivo um substantivo ou adjetivo, estudante. Polir, polidor. A partir do verbo polir eu crio o substantivo polidor. Então, polidor é um substantivo ou adjetivo derivado de um verbo, polir, pelo acréscimo de um sufixo, dor. Douro quer dizer local, local onde se faz alguma coisa. Por exemplo, matadouro, local de matar, ancoradouro, local de ancorar, bebedouro, local de beber. Não bebedor, como o pessoal fala por aí, né? Diz assim, eu vou ao bebedor e já volto. Não, bebedor é tu, né? Tu és o bebedor, né? A pessoa é o bebedor, é o agente. Agora, o local é bebedouro. Tório. Tório é a mesma coisa que douro, né, gente? Tório quer dizer local, né? Mictório, local de fazer a micção. O povão diz mijar, né? Mas a gente fala, bonito seria local de mictar, de fazer a micção. Olha que lindo vocês falando assim, né, gente? Imagina vocês trabalhando lá no órgão público bem legal. Com licença, eu vou lá fazer a minha micção, né? A pessoa vai pensar que vocês vão usar drogas, né? Mas não é o caso, tá? Vai só fazer um xistezinho, né? Lavatório, local de lavar. Dormitório, local de dormir. Adoada pode ser golpe ou ferimento, só coisa boa, né, gente? Facada, pedrada, navalhada, aquilo que a gente tem hoje em dia no Brasil, né? Ou seja, total falta de segurança, né? Mas ada ou ado também pode ser medida ou quantidade. Uma carroçada de lenha, uma abraçada de, sei lá, qualquer coisa, vamos dizer, uma abraçada de feno, né? Ideia coletiva, pode ser um coletivo também, meninada, gurizada, garotada, né? Tudo isso aí o ada faz. Pode ser um alimento, por exemplo, uma feijoada, uma laranjada, e pode ser um ato específico. Vou dar uma risada, vou dar uma passada lá na tua casa, né? Os ou osa formam adjetivos. Adjetivos com a ideia de cheio de, pleno de alguma coisa. Por exemplo, cuidadoso, cheio de cuidado. Rigoroso, cheio de rigor. Vejam que tanto cuidadoso, quanto caprichoso, quanto rigoroso vieram de substantivos. Então, qual é o processo de formação da palavra cuidadoso? Eu tomo um substantivo, cuidado, acrescento um sufixo, oso, e crio um adjetivo, cuidadoso. Esse processo você tem que estar sempre ligado, gente. É isso que cai na prova. Veu. Veu é um dos sufixos que mais caem em provas da FAURGS. O que o veu faz? Ele forma adjetivos, o papel dele é formar adjetivos, com a ideia de passível de. Então anotem aí, adjetivos. Veu forma adjetivos, significando passível de. E forma adjetivos a partir de quê, gente? De verbos. Se eu pegar, por exemplo, substituível, substituível é um adjetivo que veio de um verbo. Então eu coloco lá o veu e formo o verbo, formo o adjetivo substituível a partir do verbo substituir. A mesma coisa aceitável, que veio de aceitar. A mesma coisa discutível, que veio de discutir. Sufixos formadores de verbos. Por exemplo, ar, isar, ficar, ejar, ear, esser. Desses aí, mais usados são o isar e o esser, né? Fertilizar, por exemplo, é um verbo. O isar é um sufixo muito utilizado para criar verbos, né? Moralizar, simbolizar. O esser também, né, gente? Fortalecer, favorecer. Mas todos esses aí que estão na tela podem formar verbos. Ficar também pode, ejar também pode. Esse 13 também cai muito, gente. São sufixos formadores de substantivos abstratos, a partir de verbos. Todos eles formam substantivos a partir de verbos, dando a ideia de ação ou de qualidade. Por exemplo, constrangimento é um substantivo que veio de um verbo, constranger. Então eu pego o verbo constranger, acrescento um sufixo mento e crio constrangimento, que é um substantivo. A mesma coisa faz o são. O são também ele cria substantivos a partir de verbos. Concentrar, concentração. Realizar, realização. A mesma coisa faz o ansa. Cria substantivos a partir de verbos. Mudar, mudança. Vingar, vingança. Então vejam que esses três fazem exatamente a mesma coisa. Lá na FAURGS vocês podem dizer assim,
podemos dizer que as palavras constrangimento e concentração tiveram o mesmo processo de formação, mesmo processo. Ambas foram formadas a partir de verbos, ambas formaram substantivos com a ideia de ação ou qualidade. Ência, por exemplo, inocência, indecência, benevolência. Dade, que nós já vimos, né? Formador de substantivos abstratos, ruindade, amabilidade. E o ex e o exa, que são formadores também de substantivos. Vamos ver uma questãozinha da FAURGS? Considere as seguintes afirmações acerca da estrutura de palavras do texto. A palavra desinformação, né, contém um prefixo que significa falta de. Desinformação, falta de informação, prefixo des. A número 1, portanto, está correta. O sufixo dade da palavra inimputabilidade transforma verbos em adjetivos. Errados. Errado, totalmente errado. Por quê, gente? Porque inimputabilidade não é um adjetivo, é um substantivo. Realmente, imputabilidade veio do verbo imputar, ou imputável. Na verdade, imputabilidade veio de imputável, que é um adjetivo, que veio de imputar, que é verbo. Mas não é um adjetivo, ele é um substantivo. Inimputável é formada pelo acréscimo do prefixo in, correto, né? In, mais imputável, não imputável, ao adjetivo imputável, correto. Então, inimputável é formado pelo acréscimo do prefixo in, que significa, nesse caso, negação, a um adjetivo terminado em vel, que é o adjetivo imputável. Corretas, então, apenas a 1 e a 3. Resposta correta, a letra D. Considere as seguintes afirmações sobre segmentos e palavras do texto. As palavras delicadeza e polideza apresentam sufixos que formam substantivos a partir de adjetivos. Delicadeza veio de delicado. Então, delicadeza é um substantivo derivado de um adjetivo, delicado, correto. Polidez veio de polido. Polidez é um substantivo derivado de um adjetivo, polido, verdadeira, portanto, a afirmativo. A palavra família recebe acento gráfico pela mesma regra que preceitua a acentuação da palavra circunstâncias. Correto, né, gente? A gente viu lá na acentuação isso. Família é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Família, circunstâncias. É a mesma regra, gente. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Verdadeira afirmativa. A palavra possível é acentuada pela mesma regra que preceitua o uso do acento em gaúcho. Errado, porque possível é a regra das paroxítonas, paroxítona terminada em L, ao passo que gaúcho é a regra dos hiatos. Hiato, U, formando sílaba sozinho, antecedido de vogal diferente, não seguido de NH, não são a mesma regra. Falsa, portanto. A palavra intransigente contém prefixo que acresce a base sentido de negação. Intransigente veio de transigente. O que é intransigente? Quer dizer negação de transigente, não ser transigente. Verdadeiro. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Resposta correta, a letra C. Considere as 3 afirmações abaixo sobre a formação de palavras do texto. Na palavra radiotáxi, rádio tem o mesmo sentido que rádio na palavra radioterapia. Não, não é o mesmo, né, gente? Radiotáxi é um táxi que a gente chama pelo rádio. O rádio, né, o instrumento de comunicação. Radioterapia, esse rádio aí vem da palavra raio, né? Ou seja, uma terapia feita por meio de raios. Raio gama, não sei qual é o raio que eles usam lá, mas não é o mesmo. Um é um instrumento utilizado para comunicação, o outro é o rádio de raio. Então, o número 1 está errado. A palavra pesquisadores apresenta prefixo que pode formar substantivos a partir de... Apresenta sufixo, desculpe, né? Falei, acho que é prefixo, não sei. Apresenta sufixo que pode formar substantivos a partir de verbos. Pesquisadores tem o sufixo dor, que forma substantivo, pesquisador, a partir de verbo, pesquisar. Correta a segunda, portanto. A palavra tradicional contém um sufixo, onal, que pode formar adjetivos, correto, tradicional, é um adjetivo a partir de substantivos, tradição. A 3 está correta. Tradicional é um adjetivo formado a partir de um substantivo, tradição. Corretas apenas a 2 e a 3, letra D. Além desses processos de formação que nós vimos, existem outros, gente. Por exemplo, a derivação parasintética. O que é a derivação parasintética? É quando eu coloco um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Então, eu tenho lá o radical da palavra, eu coloco o prefixo, eu coloco o sufixo, mas eu não posso tirar um deles só. Se eu tirar, por exemplo, o prefixo, o que sobrou ou não existe ou existe com outro sentido, já não é mais a mesma palavra. Ou eu coloco os dois, ou eu não coloco nenhum. Essa é a derivação parasintética. Por exemplo, prolongamento.
Eu tenho o pro, que é prefixo, tenho o mento, que é sufixo. Mas se eu tirar o pro, a palavra alongamento não existe. Isso prova que prolongamento é formado por derivação parassintética. É o mesmo que amanhecer. Amanhecer, eu tenho a palavra manhã, que é o radical, eu coloco o prefixo a e coloco o sufixo ecer. Mas se eu tirar o a, amanhecer não existe, o que prova que é a derivação parassintética. Não confundam isso, gente, com, por exemplo, desconhecimento. Desconhecimento não é derivação parassintética. Tanto é que se eu tirar o des, a palavra conhecimento continua existindo. Desconhecimento é prefixo mais sufixo. Não é derivação parassintética porque conhecimento, por exemplo, existe. Derivação imprópria é quando eu mudo a classe da palavra sem mexer na palavra. Eu só, por exemplo, coloco um artigo e a palavra deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. É o caso que vocês estão vendo aí na tela. Olhar, olhar é verbo. Se eu colocar um artigo o na frente, olhar deixa de ser verbo e passa a ser substantivo. Mas vejam que eu não toquei na palavra. Olhar continuou com as mesmas letras. O-L-H-A-R. Mesmas letras. Mas ele já não é mais verbo, ele passou a ser substantivo. Sem eu mexer na palavra, eu alterei a classe ao colocar o artigo na frente. Isso se chama derivação imprópria. Também existe a composição. A composição por justaposição ou aglutinação. Na composição por justaposição, eu junto duas palavras que, se eu separar, eu consigo de novo ter as duas integralmente. Por exemplo, girassol. Eu junto gira com sol e formo uma nova palavra, girassol. Se eu quiser tirar gira para um lado e sol para o outro, eu posso. Sobra um S, mas o que sobra não tem problema. Catavento. Eu junto cata com vento. Se eu quiser separar cata de vento, cata do verbo catar, né? Se eu quiser separar cata de vento, eu posso separar, não tem problema nenhum. Agora, na aglutinação, se eu juntar as duas palavras, eu não consigo separá-las mais, porque se perdem letras, ou se alteram letras. É o caso de vinagre. Vinagre veio de vinho acre, que quer dizer vinho ácido. Ao juntar vinho com acre, eu formo vinagre, eu não consigo separar mais os dois, porque o H desapareceu, o O desapareceu, o C virou G. Aí eu tenho composição por aglutinação. Pernalta é outro exemplo. Pernalta é uma pessoa que tem a perna comprida, perna alta. Se eu quiser separar, um A desapareceu, eu não consigo separar mais. Depois eu tenho o hibridismo. O hibridismo raramente cai em concurso porque ele é muito complexo, né, gente? O hibridismo é a junção de palavras de línguas diferentes. Por exemplo, micropartícula. Micro veio do grego, partícula português. Mas aí a pessoa saber que micro veio do grego é um negócio muito complexo, né? Goleiro. Gol veio do inglês, que significa meta, e eiro é um sufixo do português, aí eu formo a palavra goleiro. Mas também, né, gente, isso aqui raramente cai, porque é difícil a pessoa saber a origem da palavra, né? Enfim. Derivação regressiva costuma ser cobrada pela FAURGS. A derivação regressiva é o único caso em que a palavra, em vez de aumentar, ela diminui. Então, a palavra derivada, a palavra resultado, ela é menor do que a palavra de origem, do que a palavra primitiva. Por exemplo, a partir de cortar, eu crio corte. Corte é menor do que cortar, é derivação regressiva. A palavra regrediu também é chamada de derivação deverbal, porque ela vem de verbo. De podar, eu crio poda. De embargar, que já caiu na prova da FAURGS, eu crio embargo. E para finalizar, o empréstimo. O que é empréstimo, gente? Empréstimo é quando eu trago de outra língua uma determinada palavra e continuo utilizando essa palavra ainda na maneira como na língua lá original ela era escrita. Por exemplo, stalkear, que quer dizer perseguir, né? Se ela está me stalkeando, a gente já vai lá e mexe com a palavra de tal maneira que adequa a palavra ao português, mas é uma palavra do inglês. Isso é um empréstimo. Chip, por exemplo, né? Quem é que não conhece a palavra chip, né? A gente está mais com a profusão de celulares, né? É só caminhar nas grandes cidades, né? A gente está caminhando por aí, volta e meia, chip da Oi! Chip da Claro! Né? Eu já ouviram isso daí? A pessoa quase te mata de susto, né? A gente está bem quietinho ali, caminhando na rua, alguém grita, não tem ouvido, chip da Oi! Né? Dá vontade de dar um soco na pessoa, mas a pessoa está trabalhando ali, coitadinho, mas não precisa gritar no teu ouvido também, né? Então, chip é uma palavra que vem do inglês, certo? E é utilizada ainda na escrita conforme o inglês. Isso se chama empréstimo vocabulário, ok? Com isso a gente encerrou a parte de formação de palavras. Lá no final, na correção de questões, nós vamos ver outras questões relacionadas a isso. Até a próxima.